Seja Deus, a paz do Senhor, amém. Louvado seja Deus, amém. Não é que eu não ouvi, né? É porque alguns deram a paz e outros não, né, irmão? E a paz do Senhor, ela tem que ser, né? De coração, do fundo do seu coração, do fundo da nossa alma, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Confesso que sou cheio de falhas também, pó, cinza, barro, né? E é por isso que nós estamos aqui, porque nós somos carentes da misericórdia e da graça de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi Jesus que preparou este culto, aleluia, né? glória a Deus. Que preparou este momento para nós. Louvado seja. Abre suas Bíblias em nome de Jesus. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Jesus está aqui, viu, meus irmãos? Jesus está aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não olha para mim, mas presta atenção naquilo que Deus vai falar através da minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Preste atenção, porque pode ser uma palavra que venha ficar no seu coração, ou pode ser uma palavra que simplesmente vai ouvir pelo ouvido e sair pelo outro, né? E não vai aproveitar nada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então vamos aqui meditar na palavra de Deus, que se encontra em Romanos capítulo 1, apenas o versículo 16. Amém? Porque todos acharam assim? Romanos 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Que palavra tremenda, né? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, muitos de nós, às vezes sem entendimento, né? Independente do nível cultural, social, né? Ou seja, ou se não tem nenhuma formação acadêmica, ou seja, nenhuma faculdade, não cursou nada, ou não sabe ler, né? Igual minha mãe, enfim. Mas todos nós temos a consciência de que existe um Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Todos nós temos essa consciência. Eu vou falar por quê. Quem sou eu? Eu sou Darlan, né? A igreja, né, os irmãos se chamam de missionário. Por quê? Porque eu faço missões, transpiro missões e gosto de missões e amo missões. O que é missões? Propagar o Evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque antes, lá atrás, o Darlan, ele propagava outras coisas, né? Ou seja, quando eu não conhecia o Evangelho de Cristo, eu era uma pessoa totalmente sem conhecimento, né? Então eu fazia aquilo que eu bem desejava, que bem sentia no meu coração. Ou seja, né? Fui crescendo. Eu sou filho de Codó, né? Quando eu tinha 9 anos, levanta aqui você, um de vocês. Quem tem 9 anos de vocês aí? Nenhum, 10, enfim, levantei um de vocês, levantei você. Quando eu tinha essa idade aqui, eu fui convidado para uns... Pode sentar. Como é que é teu nome? Gabriel. Quando eu tinha a idade do Gabriel, mais ou menos, do mesmo tamanho dele, eu fui convidado por uns 2 amigos, né? E aí nós íamos para a igreja ali na rua São Luís. Enfim, fiquei 1 ano. E as pessoas da minha família, né, falavam assim, que, enfim, né? Esse crentezinho aí, que não sei o que, ficava assim, né, tirando onda na minha cara, né? Mas só que eu não guardava isso no meu coração. Por quê? Porque eu estava indo de coração, né? E aí, passou-se o tempo, 1 ano foi, aí eles foram embora, essa família, para Goiânia. Com uns 16 anos, 15, 16, adolescente, eu fui para morar fora, com os meus irmãos lá em São Paulo, né? Minha família é muito grande aqui, né? E somos 9 irmãos, aí tinha 2 lá, eu fui para lá. Enfim... Aí não tinha estudo, ou seja, não tinha terminado o estudo, aí comecei a fazer o ginásio, né? Porque lá exige. E aí, enfim, terminou o ensino médio. E aí, desses 15 até os 30, ou seja, eu ali fiquei no mundo, né? Morava num lugar onde oferece tudo, que é o quê? Né? São Paulo. Bebida, prostituição, droga, enfim, né? A facilidade para entrar na criminalidade, enfim, e também, né, para você, né, buscar ali algo, né, ou seja, um futuro melhor.
uma formação através do estudo, né? E também, né, seguir carreira. Mas o que acontece? Quando eu, exatamente nos meus 30 anos, Jesus me chamou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu ganhei uma Bíblia de uma ex-cunhada minha, e ela me deu essa Bíblia, né? E quando eu abri essa Bíblia, caía somente lá em Jeremias, capítulo 3. Aliás, capítulo 4, né? Que ali Deus falando com Jeremias, que ainda antes que você, ou seja, que tu nascesse, Jeremias, eu te conheci, né? Te formei, ou seja, tu estava no ventre da sua mãe, e te dei as nações por profeta. Ou seja, né, Deus falando para Jeremias, e aonde eu te enviar, tu irás, entendeu? Aí Jeremias responde, porque ele era uma criança, né? E ele falou assim: Senhor, como? Eu não sei falar, como é que eu vou falar da tua palavra, né? Enfim, não tenho conhecimento, nem entendimento. Aí ele falou assim: tu vai apenas abrir a tua boca e eu colocarei as minhas palavras, entendeu? E tu dirás, ou seja, né? Se vai arrancar, ou se vai derribar, ou se vai plantar, ou se vai colher, né? Ou se vai, ou seja, fazer viver, ou se vai fazer morrer. Olha só o poder da palavra do profeta através, entendeu, do Espírito Santo de Deus. Quem determinou isso? O próprio Deus. E aí, né, eu contei para um irmão um dia, ele falou: irmão, Deus está te chamando para, ou seja, levar a palavra dele nos 4 cantos deste bairro que nós moramos, nos 4 cantos da capital, ou seja, da zona norte de São Paulo, e nos 4 cantos da capital de São Paulo, e se possível no estado de São Paulo, no Brasil e até fora do país. Deus vai te levar, enfim, se você permanecer na palavra de Deus, se você continuar, né, dando crédito à palavra de Deus. Aí eu fiz a mesma coisa que Jeremias. Eu falei: da onde que isso vai acontecer? Nunca. Entendeu? O cara que gostava de balada, cerveja, vodka, vinho, né? Várias mulheres, prostituição, praia, noitada, enfim, né? Carnaval, enfim, viagens, né? Enfim, eu trabalhava sempre trabalhei na área comercial, vendas, né? Fui representante lá, comecei trabalhando em empresas pequenas e depois, né, com a graça de Deus, independente da gente estar servindo a Ele ou não, né? Deus permitiu trabalhar nas maiores empresas deste país, né? Como representante e vender para pequenos mercados, grandes supermercados e rede de supermercado igual o Mateus lá em São Paulo, né? E aí, quando eu estava com a empresa aberta, enfim, tudo ok, e eu falei: agora eu vou, né, dar uma guinada, né? Vou comprar casa, apartamento, sítio, enfim, né? Planejando tudo isso. Só que eu tinha esquecido que Deus tinha me chamado para o Evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ei, Jesus te trouxe aqui hoje para ter um particular, para dizer para o Darlan, que sou eu, e para você, né, que quem pode e quem faz é só Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se Jesus não permitir, nós não damos nem um passo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu estou falando isso porque eu vivi isso na pele e ainda vivo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os meus amigos falavam assim, as minhas amigas, os meus parentes falavam assim, e alguns colegas das empresas que eu trabalhava, né, falavam assim, e alguns clientes também falavam: tu ficou doido, que esse negócio de igreja, esse negócio de ser crente e tal, tu é careta, cara, tu é doido, né? Aí eu falei assim: eu estou certo, porque eu estou convicto, porque agora a minha vida pertence a Jesus. Louvado seja o Senhor. E aí, meus irmãos, no dia do meu batismo, eu dei acho que umas 3 voltas com alguns amigos meus para levar no meu batismo, né? Quando eu descia as águas, porque eu estava convicto. Nós temos que ter convicção de que Jesus, né, realmente está dentro do nosso coração, porque para nós entregarmos a nossa vida para Jesus, nós temos que ter convicção e renunciar àquilo que nos prende. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Nós não podemos se preocupar com o embaraço, né, com os problemas, enfim, né, com a carreira, enfim. Porque se Jesus voltar hoje, e aí, tudo isso fica para trás, irmão. Eu já conheci muitas pessoas, né, que tinham projetos, que tinham sonhos,
né? E hoje já eles não estão mais aqui, inclusive na nossa cidade e fora, né? E às vezes eu recebo ligação de pessoas que tanto moram aqui como moram fora, pessoas que não têm nenhuma condição financeira, que às vezes pedem uma cesta básica, e pessoas que têm milhões na conta. Darlan, faz uma oração para mim. E aí eu falo: Jesus, quem sou eu? Né? Por quê, irmãos? Nós temos que ter essa identidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. O médico, ele tem uma identidade, né? O juiz, ele tem uma identidade, né? O pedreiro, ele tem uma identidade, que ele é um construtor, ele constrói casas, né? O eletricista, ele, né, arruma essa iluminação. E o crente, ele tem que ter uma identidade. Qual que é a identidade? É a identidade de Jesus. Os sinais de Cristo seguirão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus é poderoso, irmão. E sabe o que aconteceu? Quando foi um ano depois, né? Um ano depois, eu já tinha andado mais ou menos nos 4 cantos da capital de São Paulo, pregando a palavra. No meu bairro também, um amigo meu que me chamou de doido, que falava que 2 meses eu voltava para beber cachaça e ir para as baladas. Um dia ele falou: Darlan, passa aqui em casa, eu quero ir na igreja com você, né? E aí eu falei assim: tá bom, será um prazer. Passei lá e peguei ele. Quando nós saímos do culto, ele falou assim: Darlan, eu senti um negócio tão bom, uma paz, né? E olha que ele era mais, assim, né, usado pelo inimigo do que eu, no mundo, né? Em tudo, em todos os sentidos. Aí eu falei: o que você sentiu? Eu falei assim: eu senti uma paz, eu senti, entendeu, né? Muito bem na igreja. As pessoas falam que vir para a igreja é só, né, entrar no culto. Eu falei assim: mas eu me senti bem. Eu falei: o que é isso? Ele falou assim: isso é o Espírito Santo, é a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é isso, irmãos. Louvado seja. Quando nós bebemos um copo com água, um suco, nós sentimos um gosto, um prazer, uma sensação, né? E com Jesus é do mesmo jeito. Nós sentimos prazer quando Ele toca no nosso coração, na nossa alma. A presença de Deus, ela nos dá esse, né, sentimento de gozo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E talvez você veio aqui nessa noite hoje, fala assim: eu vou lá porque eu quero uma palavra e tal, eu quero uma resposta de Deus, eu quero... Meu Deus, hoje Ele está tratando do nosso coração, tratando da nossa alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Porque Deus, Ele não barganha, e nós barganhamos. Aleluia. Nós barganhamos, sabe por quê? Porque isso mesmo já aconteceu comigo, né? Já recebi bênçãos e tal. Aí quando menos esperar, aí o Darlan tá lá frio, né? Não quer ir no culto, não quer orar mais, não quer nem agradecer a Deus. Isso é normal conosco, irmão. Só que aí o que acontece? Né? Quando a gente está no mundo, o que a gente faz? Vai na bebida, vai para balada, né? Vai tentar preencher de alguma forma isso aí. Mas o vazio, ele continua. Sabe por quê? Porque quando eu chegava das baladas, o que acontecia? Eu ficava vazio. E um dia eu cheguei de uma vigília, 4, 5 horas da manhã. Quando eu abri a porta de casa, veio uma alegria no meu coração, que eu queria estar lá, voltar lá. Eu queria que a vigília lá, o culto não tivesse terminado. Eu queria continuar lá, porque minha alma estava ali ansiando Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias! Irmãos, por que Deus está mandando contar a minha história? Porque é fato verídico. Jesus, ele trabalha com ele. Ele trabalha com provas, né? Jesus, ele não está aqui para te enganar. Jesus, ele não engana ninguém. Agora nós tentamos enganar Jesus. Ou seja, quando nós somos abençoados, nós às vezes continua sendo infiel. Mas a palavra dele diz que lá em Timóteo, ele continua sendo fiel, mesmo que nós sejamos infiel com ele. Amém? Eu conheci uma jovem aqui, né? No culto, acho que no interior. E aí Deus mandou falar para ela, né? E nesse culto ela veio e falou assim: eu queria que Deus usasse alguém para falar comigo que nunca tivesse me visto, nunca conhecesse a minha história. Tinha pouco tempo que eu estava aqui, que tinha chegado de São Paulo, e realmente eu não conhecia ela. E aí Deus me usou de uma maneira tremenda, né? Depois isso foi o que ela contou.
E aí, ela, cadeirante, uma moça muito bonita, né? E ela não se conformava de estar naquela cadeira, porque ela tinha tomado um tiro de fuzil nas costas aqui em Codó mesmo, tá entendendo? Né, na cidade. Ela estava com uma pessoa e essa pessoa, né, tinha envolvimento, né, com um crime, e aí deu de cara com a polícia, atirou no carro que ela estava e foi direto nela. E o que aconteceu? Ela falou assim: irmão Darlan, eu a partir de agora, minha vida pertence a Jesus. E aí eu questionei a Deus: Senhor, por que ela está nessa cadeira de roda? Por que o Senhor não cura ela? Aí várias vezes eu vi ela na igreja, né, louvando, adorando a Deus. E eu sempre orei pela vida dela. Eu, alguns irmãos, algumas irmãs, fiz algumas visitas para ela, enfim, né. E um tempo atrás agora eu vejo ela nas redes sociais, bebendo cerveja, enfim, no mundo, né, mesmo na cadeira de roda. Não estou aqui para julgar e nem criticar, eu pego isso como exemplo, irmão. Porque o irmão pregou aqui que o próprio Jesus foi tentado. Quando abriu a palavra inicial, o próprio Jesus foi tentado, mas o que ele foi? Ele venceu como? Que, né? Não tentarás o seu Deus, não só de pão viverá o homem. Ou seja, né? Para trás de mim, Satanás, com a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Né? Um advogado, quando ele vai fazer defender uma causa ali, ele usa o quê? Os termos jurídicos. Os médicos, ele usa os termos da medicina, né? O médico, quando ele faz ali um juramento, ele faz o juramento para salvar vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós também, irmãos, né? Qual que é o propósito de Deus? Para nós ganhar a alma. Está lá em Provérbios: aquele que ganha a alma é sábio. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Não é só a alma dos outros, não. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque eu já vi gente que pregou para meio mundo de gente, já rodou o Brasil, né? E está fora da presença de Deus. Não está mais na presença de Deus. O que adianta, irmãos? Nós temos que cuidar da nossa alma também. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos que receber a palavra e guardar ela no nosso coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não adianta o irmão Darlan, quase 20 anos na presença de Deus, e ele, né, daqui a pouco voltar para trás. Ou seja, quantas vidas já não foram salvas através da minha vida e depois eu entregar, né, a minha vida novamente para o inimigo? É o que a gente mais vê hoje. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o nosso Deus, ele nos permite ser provado, porque o próprio Jesus foi provado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando o irmão Laianço me ligou na sexta-feira, ele falou: Sonar, o senhor pode vir ministrar no domingo agora? Porque estava programado para o próximo domingo, né? Porque a gente adiantou. Eu estava em Salvador, uma viagem de negócio. Eu fui de carro mesmo na caminhonete, mais 2 amigos meus, né? Viagem de negócio lá com o fornecedor nosso. E aí era sexta-feira à noite. Eu falei assim: vou chegar sábado cansado, né? Geralmente eu gosto de me preparar, orar, jejuar, ler a Bíblia, né? Aí o Espírito Santo colocou no meu coração: pode confirmar. Eu confirmei. Minha cabeça doendo hoje, mas eu estou aqui, irmão, para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Porque isso aí se chama o quê? Gratidão a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas quando nós estamos sendo provados, a primeira coisa que vem é pensar em desistir, é pensar em parar, né? Mas Deus, ele diz que o Evangelho é poder de Deus. E se é poder de Deus, Deus, ele nos sustenta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por que, irmãos? Deus está tratando dessa maneira hoje conosco aqui. Porque às vezes nós queremos somente receber, né? E nós não temos o hábito de dar, de entregar, de devolver, ou seja, de nos colocar, né, à disposição do reino. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Eu, né, quantas vezes, às vezes, né, deixei de fazer algo para Jesus e ali caía em lágrimas me arrependendo. Eu falei: Senhor, mas a partir de agora o Senhor me usa, entendeu? Né? Me usa, porque tudo que nós temos pertence a Ele. O fôlego de vida, né? O nosso intelecto, a nossa mente. O que o inimigo
ele quer tomar? Primeira coisa, a nossa mente. Porque é na mente que o inimigo trabalha, né? As pessoas hoje, o que mais tem em Codó hoje é farmácia, porque as pessoas hoje estão ansiosas, depressivas, é excesso de informação nas redes sociais, no celular. Isso acontece comigo, às vezes quando eu pensar que não, estou uma hora ali, eu falei, não, jogo para lá. Eu conversei com o diretor da empresa que eu produto aqui, ele foi falar, desde do Covid, né? Eu não uso mais rede social, Instagram, nada, eu só uso de vez em quando o YouTube, porque eu ficava com fadiga, eu ia nas redes sociais, quando pensar que não produzia. Enfim, nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje o inimigo está sendo cauteloso, ou seja, muito sábio de entrar na nossa vida, nas nossas casas, na nossa mente, no nosso coração, através de coisas que você acha que é normal e não é normal. Louvado seja o Santo Senhor, né? Por que Deus aqui me deu aqui um foco diferente? Por quê? Né? Porque é o Espírito Santo que está conduzindo este culto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Né? Eu na viagem, irmãos, antes de viajar, eu pedi oração para os irmãos, né? Eu falei, irmãos, ora que eu vou fazer uma viagem, porque o inimigo, não, ele está ao quê? Ao nosso derredor, procurando, né, alguém para tragar, mas ao nosso redor, se nós estivermos, né, na presença de Deus, estão os anjos do Senhor, está lá em Salmos, né? O anjo do Senhor acampa aos redor daqueles que o temem. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu passando, né, já estava depois de Teresina, fui aqui por Teresina, antes de Picos, e eu na BR de manhã ainda, eu mais dois colegas, e aí eu fui pegando, eu esqueci de colocar o GPS, né, no LED do painel do carro, né? E estava no celular. E eu fui, só mexi assim no celular para ver, né, a rota do GPS. Aí eu já estava fora da pista. Aí um colega meu, Darlan, tu tá fora da pista. Aí quando eu voltei assim, eu estava fora da pista e indo em direção, tinha um cavalo morto, em direção a esse cavalo morto. E aí eu falei, Jesus, o coração gelou na hora. Eu voltei assim devagarinho. E eu senti aquela sensação de livramento que hoje o Senhor estava ali. Aleluia! Sabe por que Deus está mandando falar isso? Porque eu estou ministrando aqui, tem pessoas, irmãos, que não está dando crédito, a mente dele está lá fora. Não sou eu aqui, mas o Espírito Santo ele revela. Isso já aconteceu comigo também. Eu estava no culto, né, nesse período de quase 20 anos na presença de Deus. E minha mente está em outro lugar, num problema, entendeu? Porque ninguém aqui é super crente, não. Isso já aconteceu comigo. E aí Jesus, né, usar o pregador, falou, ei, você, volta para o culto. E aí eu falei, Senhor, me perdoa. Amém? Uma palavra aqui pode mudar o curso da história. Com, né, a oração que nós fizemos, com o cuidado que Deus teve ali na estrada conosco, né, mudou o curso da história. Porque na pista que vinha na contramão, para mim na outra mão, ou seja, se o carro tivesse ido para lá, era direto num caminhão desses grandes aí, e ali teria sido fatal, porque eu dava mais de 120 por hora, e o caminhão também. Jesus não é lindo? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Nós passamos de aquela cidade que o pessoal vai buscar fruta aqui de Codó, Juazeiro da Bahia. E aí nós estamos entrando num povoado assim igual o 17 na BR. Aí quando eu olhei, uma cidade metade abandonada e metade morador. Aí eu lembrei que um dia antes eu tinha visto no jornal mesmo assim em casa. Eu não gosto muito de jornal nacional, mas ele estava assim, eu vi aquela imagem da cidade. Eu falei, peraí, aquela cidade ali é onde que foi expulso pelas facções recentemente. E eu falei, Jesus, nos cobre com teu sangue, né? E aí, ou seja, 6 horas da tarde eu parei, porque eu não queria seguir viagem, né? Porque Deus não permitiu, colocou no meu coração, fica aqui. Aí depois de manhã eu segui viagem. Irmãos, Deus ele tem um cuidado conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Aleluias. Teve um dia que a minha mãe estava engasgada com água. Aliás, ela comeu uma comida lá e não estava conseguindo. E aí eu fiz todos os procedimentos físicos, né?
ali que a medicina, que os médicos recomendam, enfim, os profissionais da área da saúde, e não estava fazendo efeito. Aí eu falei, rapaz, eu vou ter que levar ela na UPA, senão ela vai acabar morrendo aqui. E aí eu tinha feito uma oração, nada, e aí eu senti, vou fazer a última oração. Aí eu coloquei a mão nela aqui na minha mãe e falei, Senhor, em nome de Jesus, todo esse espírito de morte, entendeu? Que minha mãe está engasgada, que não quer sair, se tira agora, em nome de Jesus. Aí ela foi, começou a tossir, jogou as coisas para fora, né, no alimento. Eu não lembro o que era manga. E ela falou assim, tu rezou, eu fiquei boa, saiu, tu rezou. Aí eu falei, amém, louvado seja o nome do Senhor. Minha mãe, irmão, eu tenho quase 19 anos na presença dela, ela já viu vários milagres na minha vida, louvado seja, e minha família. E ainda ela não entregou a vida dela para Jesus. Mas eu falo, mas se a senhora não entregar a vida da senhora para Jesus, se a senhora partir sem Jesus, infelizmente a sua alma vai para o inferno. A minha mãe, eu falo isso para ela. Por quê? Porque, irmão, nós temos que pregar o evangelho, entendeu? Genuíno. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não podemos fugir. E, irmãos, voltando lá para o começo da minha história. Sabe o que aconteceu? Quando eu estava na melhor fase da minha vida, ou seja, novo convertido, enfim, nos negócios, uma empresa, né? Tinha uma companheira que nós estávamos com um projeto, né? Enfim, sabe o que aconteceu? Né? Deus permitiu um vendaval temporal, uma tempestade, igual aquela que aconteceu ali no Paraná, que foi um tornado, né? Metade da cidade ali levou, foi esses 2 dias atrás. E isso aconteceu na minha vida. Eu falei, Jesus, que negócio é esse? Né? Eu me vi, ou seja, sem nada e num beco sem saída. E aí muitos falavam assim, Darlan, tu é doido, né? Por que tu continua ainda na igreja, cara? Quando tu estava, antes de você estar na igreja, você tinha tudo, e agora você está na igreja, você perdeu, foi tudo. Mas eu falei assim, não, Deus continua sendo Deus, se eu continuar na presença dele, e se eu não continuar, então eu prefiro continuar na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Né? Aí passei aquele processo quando eu estou indo para uma feira de negócio no metrô. Eu encontro um jovem que eu tinha evangelizado ele, né? E ele pegou assim em mim, eu estava desse jeito assim, indo para a feira de negócio. Ele falou assim, irmão Darlan, eu lembro do senhor falou de Jesus para mim lá na Cracolândia, naquela Cracolândia grande lá onde, né, todo mundo vê nas redes sociais e na televisão. E aí, né, que inclusive um pastor profetizou que ela ia acabar, e realmente ela não está mais lá. Pode ter, né, assim, desmembrado para outro lugar, mas não tem mais lá. E aí ele falou, eu quero ser internado, me leva para uma casa de recuperação. E aí eu levei ele e conheci um pastor que ele era ex-empresário, ele tinha 2 prédios, igual essa fábrica do Biné aí, e agora ele era um ganhador de alma. Ele tirava os jovens da Cracolândia e levava lá para o galpão da antiga empresa dele. Ele foi um cara muito rico, milionário, ele não tinha avião, mas ele pegava avião para qualquer lugar aqui no Brasil e para fora. E aí, o patrimônio dele era de uns 20 milhões, isso em 2013, 2014, hoje deve ter dobrado, né? Aí, resumindo, eu conheci ele, e aí, né, passou um tempo, eu estava trabalhando numa empresa, e aí Deus foi e falou assim, deixa o emprego, e agora você vai viver pela minha vontade. E o meu ex-patrão foi e falou, Darlan, tu vai viver um momento de fé agora. Falei, como um momento de fé? Que eu gosto de abençoar a obra, né? Abençoar a obra de Deus. Como é que eu vou um momento de fé? Ele falou assim, tu não vai trabalhar para ninguém, tu vai trabalhar para Jesus. E eu comecei a fazer a obra de Deus, mas aquele passou, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí Deus usou um dos pastores e falou assim, ô Darlan, Deus vai fazer o seguinte na tua vida, né? E você não vai trabalhar com carro de empresa, você vai ter a sua própria empresa, né? E Deus vai te abençoar. Aí isso era no mês de maio. Quando foi no mês de setembro, Deus usou outro pastor em outra igreja, foi e falou assim, que eu estava angustiado, né? Porque eu não estava sem nada. Enfim, e lá o instituto recebia muitas cestas básicas, e aí ele doava algumas para mim. Eu levava para casa, eu dirigia o carro para pegar as vidas nas Cracolândias, nos lugares,
e nas igrejas que me enviava, nós íamos buscar, os irmãos também traziam, enfim. Vou resumir aqui para ser mais breve, né? Sabe o que aconteceu? Deus abriu uma grande porta em outro estado, me levou para lá, né? E eu estava desempregado, sem nada, e aí até a passagem de avião, né, que era R$1.000 mais ou menos, Deus ali, né, preparou por R$168. Eu falei, Senhor, me dá mais um sinal, né? E aí Deus me deu mais um sinal, e esse sinal era uma barrinha de ouro, né? E o lugar que eu fui lá, né, era para trabalhar numa fazenda com ouro, lá com o pessoal, uns parentes meus, né? E aí o que acontece? Quando eu cheguei lá, né, a federal fechou, mas eu sempre continuei ali, permanecendo, ouvindo a palavra de Deus. Eu falei, pai, me leva numa igreja, eu não quero ir numa igreja, eu quero ouvir a palavra de Deus na igreja. Aí eu fui. Aí tinha um jovem pregando, louvado seja o nome do Senhor. Ei, Jesus está falando contigo, viu? Jesus está falando com você, né? E aí um jovem que estava pregando falou, você que está aí, eu estava lá no fundo, lá na última cadeira lá, uma igreja assim, um pouco maior do que essa. Você que está aí, de outro estado, Deus, Ele não te abandonou. Você está no deserto, está na prova, né? Mas Jesus é com você, Ele está contigo. E a bênção que Deus vai derramar, você vai ser canal de bênção, vai abençoar e vai alcançar outras vidas, outras pessoas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali eu fiquei ali, eu angustiado, aquela angústia, e aí o Espírito Santo falou, é você. E aí eu comecei a chorar e agradecer a Deus. Uma semana depois, né, ali a federal falou, vocês podem entrar à noite e trabalhar, porque, né, e fica aí trabalhando. Enfim, quando foi em 45 dias, eu estava mais ou menos com quase R$100.000. Para a glória de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. E o nome do Senhor foi glorificado. Deus me usou para abençoar muitas vidas. Inclusive fiz um no quintal da minha mãe. Enfim, comprei muitas Bíblias lá para o Instituto. Enfim, e o nome do Senhor foi glorificado. Um dia eu estava sentado assim na calçada, né? E num lugar lá, aí eu olhei para o céu e Jesus falou no meu coração. Fez me lembrar tudo, né? Sou fiel no Senhor da tua vida, né? Porque eu queria apenas R$9.000 para comprar um carro. Aí Deus me deu a condição para comprar 3 carros zero. Aleluia, Jesus. Aleluia. Isso é para você que não crê, viu? Deus está mandando contar a minha história. Jesus um dia me pegou em casa e falou assim, quando você for ministrar, quando as pessoas não estiverem dando crédito, fala a tua história. Aí se eles não creem, eu e ele e eu. Pronto, acabou. Amém? Prazer resumir. Aí Deus me trouxe para Codó, de São Paulo para cá, né? E o carro que eu comprei, todo mundo queria comprar esse carro. Eu vendi para minha irmã aqui. Aí abri um negócio, fechei, faliu. Aí as pessoas da família falou assim, vai voltar para São Paulo com a boroquinha nas costas, cheio de dívida para pagar. Sabe o que Deus fez? Eu estava numa igreja ali na rua do Puraquê, meu primo. E aí Deus falou no meu coração, no lugar da desonra vai ser dupla honra. Louvado seja o Senhor. Aí eu guardei aquela palavra no meu coração. Fui em São Paulo, uma feira de negócios, conheci uma pessoa aqui de Teresina, e aí ele me apresentou uma empresa, e aí faz 7 anos que eu estou, eu comecei como representante, rodei o Maranhão todinho. E aí depois Deus falou, agora você vai abrir a distribuidora. Aí eu abri a distribuidora, eu orei a Deus, Deus me deu ali na avenida, distribuidora Delgado, né? Eu fiquei 4 anos com ela ali, chegava as mercadorias no caminhão, e eu colocava assim, na sala da minha mãe, e cobria com uma lona nos pallet, que eu tinha entregado lá o ponto, que o salão que é da minha irmã, né? Enfim, e aí comecei a pagar as contas tudinho, paguei todo mundo, e o nome do Senhor foi glorificado. Louvado seja o nome santo do Senhor. É para você que não crê, viu? E sabe o que aconteceu? Nesse processo, eu recebi proposta para vender carga roubada, eu recebi várias propostas para coisas ilícitas, entendeu? Né? E eu sempre recusei. Inclusive, uma das pessoas que me fez a proposta de carga roubada, infelizmente, ela
faleceu numa troca de tiro com coisas erradas, e eu fui um dos intermediários para conseguir trazer o corpo dela aqui para a cidade, né? E infelizmente partiu sem Jesus. E se eu não tivesse guardado essa palavra no meu coração, você acha que eu estaria aqui contando esse testemunho? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, né? Já passei vários processos de saúde, de financeiro, mas sempre esperei no Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Ou seja, Deus está mandando falar aqui para você e para mim, continuar na presença dEle, permanecendo, porque o processo é esse mesmo, não vai melhorar, porque a Bíblia fala que os dias são maus. Nós temos que trabalhar sim, estudar sim, fazer a faculdade sim, né? Construir sim, comprar os móveis sim, mas nunca esquecer que qualquer hora Jesus vai voltar. Aleluia, Jesus. Aleluias. Isso é evangelho, irmãos. Eu tinha problema de enxaqueca crônica. Levanta aí de novo, é Gabriel, né? Levanta aí. Desde pequeno assim, ó. Quando doía minha cabeça eu na escola, eu tinha que ir para casa. Remédio nenhum fazia passar. Eu nem não tinha como comer nem nada. E eu novo convertido lá, quando eu morava fora. E aí Deus foi e colocou no meu coração, né? Para mim fazer uma oração. E eu falei, eu não vou orar não. O Senhor cura todo mundo aí, eu vejo na televisão aí, o Senhor cura outras pessoas, mas eu estou com esse problema desde quando eu era criança, né? E aí eu ia pegando assim um remédio para mim tomar, aí o Espírito Santo colocou no meu coração, ora. Aí eu dobrei o joelho assim, ó. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Santo Senhor. Fechei os olhos, aí eu senti como se entrasse uma mão. Meu corpo começou a queimar do pé à cabeça. Eu senti como entrasse uma mão assim. Aí eu quis abrir, né, os olhos. E aí veio um temor. Eu falei, a mão de Deus. E aí eu comecei a chorar e agradecer a Deus. Na mesma hora a dor sumiu. Desse problema nunca mais eu tive dor. Aleluia. Tenho dor de cabeça hoje. A viagem aí, 4 dias, mal dormida, comer fora do horário, essas coisas, né? Deus curou. 2019 eu tive um outro problema, tontura, fui em Teresina, fiz exame no pé à cabeça, deu labirintite altíssima. Falei, Jesus, que negócio é esse? Já fazia o que? 6, 7 anos que eu tinha sido curado, né? Não, mais de 10 anos de enxaqueca, aí apareceu outro problema. Aí o que acontece? Vou resumir, eu tô lá no tempo central, quem lembra do Rubens Cunha aí? Levanta a mão. Rubens Cunha. Na primeira vez que ele veio, o assessor dele foi e falou assim, tem alguém aí que vai vir de Teresina agora? Aí eu falei assim, não conhece? Eu falei, conheço. Aí vem aqui fora. Aí ele foi e me mostrou no celular, eu preciso desse remédio aqui urgente pro Rubens Cunha. Aí eu falei, oxe, ele toma o mesmo remédio que eu tomo? Que negócio que é esse? Ontem uma irmã lá deu testemunho lá da Rua do Poraquê, que ela foi curada de labirintite através da oração dele, que ela não conseguia nem andar dentro de casa. Ela foi com os filhos lá agradecer lá, todo mundo que não era nem crente, estava tudo doido lá com esse milagre, e ele com um problema. Jesus fala assim, a minha graça te basta para Paulo. Paulo, o lenço dele, ele mandava lá para, enfim, o Mato Grosso. Chegava lá, a pessoa passava assim, era curada. E Paulo foi pedir para Deus curar ele. Ele foi e falou o quê? 3 vezes Paulo orou. Está na Bíblia. A minha graça te basta. Aí na mesma hora eu pedi perdão. Oh, aleluia, Jesus. Jesus está curando aqui, ó. Jesus está curando. Vai ter pessoas aqui que vai receber, vai contar aqui o milagre. Conte. Jesus está curando aqui, ó. Jesus está curando feridas. Pessoas aqui que estão com a mente bombardeada, entendeu? Até pensando no suicídio, tirar a sua vida. Não faça isso não. Dobra o teu joelho e fala, Jesus, a minha vida pertence a ti. Eu estou falando porque isso já aconteceu comigo. Mesmo eu crente, não assim querendo tirar minha vida, mas o inimigo soprar. E eu falei, está repreendido Satanás, em nome de Jesus. A minha vida, a minha alma pertence a Jesus.
Eu sou um soldado de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Para minha família aqui em Codó, em São Paulo, Brasília, em Mato Grosso, Pará, em tudo quanto é lugar. E tem até gente fora. Eu tenho 2 primos nos Estados Unidos, 2 lá na Alemanha, tem uma na Espanha, enfim, na França, vários lugares. E nas minhas postagens, eles falam assim: Darlan, Jesus é na tua vida. Eu falei assim: entrega a tua vida para Ele também. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aí eu conversei com o Rubens Cunha: meu irmão, tem o mesmo problema de saúde que eu tenho. Ele falou assim: vamos orar um pelo outro para Jesus curar. Ele voltou de novo aqui, eu perguntei, e aí? Ele falou: Jesus curou. Mas eu não, eu continuo, eu tomo remédio, inclusive está aí no carro. Tomo 2 por dia, às vezes 1. Quando eu faço minhas consagrações de jejum, eu não tomo. Eu falei: Senhor, eu estou agora debaixo da sua graça, tá entendendo? Porque senão dá tontura. E eu dirijo, fui para Bahia, viajei quase 3 mil quilômetros e de volta. Senti nada, assim, de tontura, essas coisas. Só deu dor de cabeça por causa do sono. Aí eu tomei um Doril só, o Boflex passou. Lá de frente para o lado. Jesus é o centro das nossas vontades. Se nós colocarmos Jesus como centro da nossa vontade, a nossa vida vai andar de acordo e alinhada com os princípios da palavra dele. Deus, pode ser o maior pregador, o maior cantor, o maior intelecto, entendeu? Pode ser quem for, o UFC da vida, pode ser o Bolsonaro, o Lula, Neymar, mas se não tiver Jesus, meu irmão, não tem nada. É verdade. Tem nada. Tem nada. Nós não somos nada sem Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus hoje ele veio aqui para falar, para arrancar feridas, para sarar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Eu tinha um problema, dentro da minha alma, e eu fui curado aqui, dentro de Codó. Entendeu? Ele veio comigo de São Paulo. E aí Jesus, remédio nenhum curou. Você sabe o que aconteceu? Jesus um dia estava lá no interior, se não me engano foi no Belenzinho. Foi nessa época que Deus me usou para falar com essa moça na cadeira de roda. Eu disse: não podia. Eu vim para Codó e os pensamentos foram: volta de novo. E aí eu senti a mão de Deus assim no meu coração, assim, eu estou te curando agora. Eu chorava que babava, assim, Nunca mais eu senti aquele sintoma. Era na alma. Tem pessoas que estão com sintomas na alma. Se você crê, Jesus está te curando agora. Eu creio. Aleluia. Jesus está te curando agora. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Teve um dia que eu estava ministrando lá, E aí o que acontece? Eu faço a obra de Deus em vários lugares, Presídio, já fui em clínicas, em hospitais, nessas fundação casa de menores, escolas, e eu estava em um desses lugares ministrando e tinha obreiros que estavam comigo, E aí Deus mandou falar assim: aqui tem uma pessoa que ele preparou uma corda para se enforcar hoje, Não está desse lado, está desse lado. E os obreiros que estavam comigo, Deus foi e revelou que eles estavam duvidando. Aí eu falei: para saber que é Deus que está falando, entendeu? Aí eu falei assim: sai aí um pouco desse pessoal, assim, vem aqui, entendeu? E dobra o joelho, é você. Se não for, entendeu? Para de falar agora. Aí a pessoa caiu no chão chorando. Aí os obreiros falaram assim: glória a Deus! E aí o que aconteceu? No final eles disseram: Darlan, me perdoa, porque eu não duvidei de você, eu duvidei de Deus. Que Deus estava ali usando. É igual o que está acontecendo aqui. Eita, Jesus. Tem pessoas que estão duvidando. Por isso que eu falei aqui da parte de Deus. Ah, você em Deus, meu irmão. Tu não vai receber tua bênção, não. Tu vai sair mais vazio do que você entrou. Eu não vim aqui para contar a história da carochinha. Como é que é teu nome, João? Lucas, Deus tem uma obra tão linda na tua vida, tão grande, que você nem imagina. Entendeu? Deus mostra uma coroa aqui, E do mesmo jeito que Deus mostra uma coroa, entendeu? Deus mostra também assim uma inveja muito grande, porque Deus já te deu uma sabedoria para você. E através dessa sabedoria, Deus ele quer usar ela também. Meu Deus. Amém? Na obra do Evangelho. Amém? Eu não te conheço, nunca te vi. Mas Jesus está mandando falar que Ele te escolheu. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Deus, irmãos, Estou entregando o microfone. Deus, Ele tem as suas maneiras de trabalhar. Não é do nosso jeito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus.
Glorificado seja o nome santo do Senhor. Eu vou entregar o microfone já já. Aleluia. Ó, às vezes no meio de nós, dentro da igreja, acontece igual o próprio Jesus aqui deu um testemunho. Jesus estava com os apóstolos, né? E aí chegou num lugar e tinha o centurião. O centurião era um chefe, um comandante romano, comandava mais de 100 homens. E ele foi e falou para Jesus: Senhor, né? Eu quero que o Senhor vai, né? Na minha casa e cura. Ou seja, né, tem outros textos que falam assim: eu quero que o Senhor somente dê uma palavra para que o meu servo, o meu criado, seja curado. Aí ele falou: tá bom. Ele falou assim, aí Jesus responde para ele. Aí ele falou assim: não, Senhor, não precisa o Senhor ir na minha casa não. Somente uma palavra, eu sei que meu servo será curado. Aí Jesus olha para o povo ali, né, para os apóstolos. Eu nunca vi tanta fé assim, nem em Israel. Às vezes uma pessoa que não é da igreja, que não conhece a palavra, mas tem fé em Jesus mais do que eu, Darlan, mais do que nós da igreja. Foi isso que Jesus quis dizer. Amém? Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando eu estava retornando, isso já ontem, perto de Teresina, eu estava atrás de uma carreta, mais um livramento. E aí essa carreta passou, na BR tinha assim um saco de cimento. Eu não sei se foi que tinha tombado ou se alguém que fez alguma construção jogou o resto dos sacos lá. Era perto de um povoado, né? Assim como aqui. E aí ela passou perto desse saco e na mesma hora aquela poeira do cimento deixou aquela escuridão, pior do que fumaça. Eu não vi nada. E aí eu, pensando que ia bater na carreta, brequei um pouco. Aí fiquei com medo de descer ribanceira e fiquei com medo de algum carro vir aqui e no carro estava atrás. Ou seja, entrei em pânico total. Só que aí eu falei: Jesus, eu estou em tuas mãos. Aí liguei o pisca-alerta e fui saindo assim, não dava para ver nenhum carro na frente, nem do lado, nem de nada, tá entendendo? E aí saí, eu falei, né, gelado. Ou seja, deu os 2 livramentos nessa viagem. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem está visitando aqui a igreja hoje? Visitante, que nunca veio aqui? Quem nunca veio aqui, tem alguém? Não. E quem está visitando? Só visitando de outras igrejas? Senhor, né? Amém? Todos congregam aqui, o restante? Ou não? Tem alguém que congrega em outro lugar? Ou só está visitando? Você congrega em outro lugar? Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque, né, irmãos, eu estou perguntando porque Jesus, ele está, né, aqui fazendo, na verdade, né, uma consulta com o nosso coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque às vezes nós depositamos expectativa, né, no homem, mas nós temos que depositar a expectativa na palavra. A igreja pode se levantar em nome de Jesus? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Aleluias. Nós não podemos ser ingratos, irmãos. Por quê? Quando nós recebemos algo da parte de Deus, nós ficamos felizes, contentes, né? Nós agradecemos a Deus. E quando não recebemos, nós murmuramos, reclamamos, né? E o que acontece? E o Espírito Santo fica triste. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque aqui na Bíblia tem um homem que a própria esposa dele foi e falou assim, né? Amaldiçoa esse teu Deus e morre, que foi a esposa de Jó. Porque Jó tinha perdido seus 10 filhos, todas as suas fazendas, né? Mas ele continuou fiel ao Senhor. E lá no capítulo 42, né? Deus abençoou a vida de Jó em dobro. Mas por quê? Porque ele foi e falou assim, ó: não saí do ventre da minha mãe, não da mãe dele física, mas da terra, e não tornarei para lá. Ou seja, Jó, ele não atribuiu falta alguma. Deus, ele quer isso, né? Que nós depositamos a nossa confiança nele e que nós viemos depender somente dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Né? Esse processo todo que eu passei aqui na cidade, e continuo passando, porque todos nós temos processo, né? Mas Deus tem me honrado para a glória dele, em nome santo do Senhor. Eu congrego no Templo Central, Assembleia de Deus, né? Já faz 9 anos, desde quando eu cheguei aqui. Deus colocou na minha mão, né,
para a glória de Deus, através dos pastores, do pastor presidente, a Secretaria de Missão, né, que é os trabalhos evangelísticos da nossa cidade. Enfim, já trouxemos vários homens de Deus e mulheres de Deus do Brasil todo aí para fazer obra, para pregar o evangelho aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? E tudo aquilo que Deus colocou em minhas mãos, eu, né, coloco à disposição do rei. Inclusive meu carro, a caminhonete aí, no dia que ela inaugurou, que eu trouxe ela novinha, estava tirando lá as coisas lá do ginásio, da última cruzada do Rubens Cunha. E aí os meninos falaram assim: tem como você nos ajudar? Claro, colocamos as coisas lá, os instrumentos, 3 vezes lá. Cadeira para os cultos de rua aí, ela cabe 70 cadeiras mais ou menos, tá entendendo, né? De uma vez só. E já foi várias vezes, né? Enfim, já fui nos interior várias vezes. Por quê, irmãos? Porque foi Deus que deu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Então nós temos que ser grato a Deus e retribuir isso nele, né? Oferecendo e colocando à disposição do reino dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus antes de entregar o microfone. Você vai colocar a mão no seu coração. Quem quiser vir aqui na frente pode vir. Quem não quiser pode ficar no seu lugar aí mesmo. Louvado seja. Mas quem quiser vir, Deus, eu creio que vai fazer algo nas nossas vidas aqui, em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que não seja, Senhor, as minhas mãos, meu Pai, e as minhas palavras, mas que seja, Senhor, as tuas mãos, Senhor, e o Espírito Santo agora, Senhor, venha agir na minha vida e na vida de cada um que aqui está, Senhor, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha repreender tudo aquilo que o inimigo tentou implantar na nossa mente, no nosso coração, espírito de desânimo, de depressão, de ansiedade, Senhor, em nome de Jesus, de enfermidades, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha neutralizar, que venha haver, Senhor, em nome de Jesus, cura da alma, do psicológico, do psique. Repreende, Pai, espírito da morte, espírito do suicídio, tudo aquilo que o inimigo tem tentado, Senhor, contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Que assim, meu Pai, nós vamos ser guiados e sustentados pela tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Vai, Senhor, entrando, Senhor, meu Pai, nos corações feridos, nas almas feridas. Entra, meu Pai, na casa, entra, Senhor, faz morada, em nome de Jesus, Pai, porque a tua palavra diz que os dias são maus, meu Pai, que os dias, Senhor, estão sendo abreviados, que, Senhor, o amor se esfriou, mas a tua palavra permanece de pé, porque o Senhor fala que passarás os céus e a terra, mas a tua palavra não passará. Então tudo aquilo que o Senhor, meu Pai, falou, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor disse, meu Pai, para a tua igreja, e continua falando, o Senhor tem sustentado e vai sustentar para a glória do teu santo nome, Senhor, que é a autoridade do Espírito Santo que está, Senhor, na igreja do Senhor agora. Venha, Senhor, quebrar as correntes, venha quebrar as cadeias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Arranca toda a frieza espiritual, toda a frieza emocional, toda a frieza psicológica, todo problema de ansiedade, Senhor, na nossa alma, na nossa mente, todo o bombardeio do inimigo, com desânimo, que a gente não venha ser, Senhor, um crente festivo, vir no culto somente no dia de festa, que a gente venha adorar o Senhor em casa, na rua, assim, meu Pai, nas viagens, no trabalho, na faculdade, na escola, em nome de Jesus. Tome em tuas mãos, Senhor, o bairro, meu Pai, do Montevidéu, o 2, todos aqueles que passam na BR, toda a cidade de Codó, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que venha haver, meu Pai, libertação, salvação, em nome do Senhor Jesus, Pai, que a glória do nome santo do Senhor esteja conosco, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus, que eu vou já entregar o microfone. Quem crê que recebeu aí em nome de Jesus a sua bênção, louvado seja o nome santo. Para quem crê, eu vivo um milagre. Eu vivo um milagre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vivo um milagre. Para encerrar, teve um dia que eu estava saindo para o Pedro Celestino, lá receber lá um recebimento, que ele é um dos principais clientes meu, e eu recebi o telefone da diretora lá do presídio, da parte do social. Aí ela falou: missionário Darlan, tem um interno aqui que saiu agora do presídio, está em liberdade, e o senhor
pode vir pegar ele aqui, porque ele falou que poderia ligar para o senhor, ele é de outro estado, e aí o senhor dá assistência até a família dele, né, fazer um translado lá para o estado dele. Eu falei, sim, fui para lá. E aí, quando eu cheguei lá, minha cabeça começou a doer, eu vi que era o inimigo. Ela saiu, falou assim, tem certeza que você vai fazer isso? Eu falei, sim, né? Aí ele saiu depois, logo em seguida, ele falou, missionário, né, eu fiz um voto com Deus, eu estou afastado dos caminhos do Senhor há mais de 10 anos, de Jesus. Eu fiz um voto com ele que quando eu estava em liberdade condicional, eu fui fazer um assalto lá em Chapadinha, e os policiais, com arma silenciosa, a minha mesmo que eu estava, ia me matar. E eu falei, Senhor, se o Senhor me levar lá para a cadeia de novo, né, e me deixar com vida, quando eu sair eu vou retornar para a sua presença. E Deus fez isso. Mas na hora, tinha um outro ali, que era o chefe daqui, né, ele era ex-faccionado de São Luís, ele veio de Pedrinhas para cá, né? E aí um dos chefes lá foi e falou assim, aqui no presídio de Codó, vai lá para minha casa, que minha irmã está lá, tem um Corolla, tem dinheiro, tem tudo lá para você. E aí ele falou, não, tá bom, mas na mente dele, liga para o missionário Darlan, liga para o missionário Darlan. E aí ele ligou, levei ele aqui pro hotel, aqui na avenida, ele falou, eu quero ir numa igreja. Aí levei lá no Tempo Central, eu estava fechado porque o pastor tinha ido pro velório do pai do pastor Ziel Gomes. Aí levei lá para Madureira, tinha um dos nossos irmãos estava pregando lá, inclusive do nosso ministério, ele se reconciliou lá. Deixei ele foi embora. Agora, várias vezes ele manda vídeo, tá entendendo? Né? Ele trabalhando lá em Brasília, fazendo a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é evangelho, é poder de Deus, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glórias a Deus, amém? Foi para isso que Jesus veio, entendeu? Foi para isso que Jesus veio. Para encerrar mesmo agora, louvado seja. O preço do evangelho foi a cruz de Jesus. Não foi a placa da Assembleia de Deus, da Batista, não. Entendeu? Foi a cruz de Jesus, foi o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Louvado seja. Se eu for ficar aqui, eu conto testemunho até amanhã. Mas, né, nós temos que ser prudentes com o horário. Deus vai preparar outras oportunidades em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade.